Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui da plataforma Português com Letícia. Hoje nós vamos falar sobre pronomes relativos. A gente já tem uma aula só sobre pronomes, em que eu falei sobre pronomes de maneira geral, sobre todos os tipos de pronomes. Mas aí eu resolvi fazer uma aula só sobre pronomes relativos, porque é um assunto muito importante, bastante cobrado pelas bancas examinadoras em todas as provas, em todos os níveis. E por que que as bancas gostam de saber se o candidato sabe pronomes relativos? Porque eles são importantes elementos coesivos, ou seja, se a pessoa sabe utilizar os pronomes relativos, quer dizer que essa pessoa sabe escrever muito bem, sabe articular muito bem as partes do texto. Por isso que é tão importante que você aprenda direitinho a utilizar os pronomes relativos. E como é muito comum se deparar com esse assunto nas provas, eu resolvi fazer uma lista sobre como esse assunto costuma ser exigido pelas bancas. Bom, o que as bancas esperam que o candidato saiba? Primeiro, identificar o pronome relativo, ou seja, olha ali para um pequeno texto e consegue saber se aquela determinada palavra é ou não um pronome relativo, ou se pertence a outra classe de palavras. Também costuma ser exigido que o candidato saiba identificar o termo a que o pronome relativo faz referência, ou seja, o antecedente do pronome relativo. Analisar a adequação do pronome relativo, se ele foi empregado de forma correta ou não. Analisar o emprego da preposição antes do pronome relativo. Essa é uma questão relacionada à regência. E, por fim, a função sintática do pronome relativo. Essas são, então, as principais exigências das bancas em relação a esse assunto. E a gente vai falar nesta aula item por item. Mas antes de mais nada, você precisa saber o que é um pronome relativo. O pronome relativo é um tipo de pronome. O pronome é aquela classe de palavras que substitui um nome ou acompanha um nome. Muito bem. O pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva e ele substitui um termo mencionado anteriormente em um texto, articulando duas orações. Como assim? Você vai empregar o pronome relativo para evitar a repetição de uma palavra, de uma expressão. Olha só. Fiz uma prova. A prova estava difícil. Em vez de construir dois períodos simples, fiz uma prova. A prova estava difícil. E repetir a palavra prova, você pode, transformar esses dois períodos simples em um único período composto. Um período composto por subordinação. E para isso você vai empregar um pronome relativo que vai substituir uma palavra, evitando a repetição. Olha só, em vez de fiz uma prova, a prova estava difícil, a prova que fiz estava difícil. Então, esse que é um pronome relativo que substitui a palavra prova, evitando a repetição da palavra. E se você já estudou o período composto, você olha aí para esse período, a prova que fiz estava difícil, sabe que eu tenho a oração principal, que é a prova estava difícil, e a oração subordinada adjetiva, que é que fiz. Então, que fiz começa aí com o pronome relativo, que é a palavra que faz referência à palavra prova, um termo da oração principal. Muito bem, até agora eu só te apresentei o que como pronome relativo, mas há outros pronomes relativos. E eu coloquei aqui uma tabelinha dos pronomes relativos variáveis, ou seja, que vão se flexionar em feminino, masculino, singular e plural, e pronomes relativos invariáveis, que possuem uma única forma. Eu tenho aí entre os variáveis o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quantas, e os invariáveis que, quem e onde. Esses são os pronomes relativos. Agora, um exemplo com cada um deles, para que você perceba como ele é responsável por articular as orações. Comprei um livro que ainda não li. Note que o pronome relativo que faz referência à palavra livro. Comprei um livro que ainda não li. Eu ainda não li o livro. Guimarães Rosa é o autor por quem tenho apreço. O pronome relativo quem refere-se a Guimarães Rosa. Conheci a casa onde nasceu o poeta. Onde refere-se à casa.
Revi os colegas com os quais estudei. Eu estudei com os colegas. Aquele é o artista cuja obra foi elogiada. A obra do artista foi elogiada. E eu fiz tudo quanto foi possível. Quanto refere-se a tudo. Então, note aí que eu coloquei exemplos com todos os pronomes relativos para que você perceba aí os contextos que eles podem ser empregados. E eu tenho algumas observações para eu fazer nesse momento. O pronome relativo onde só se refere a lugar físico. Então, ele não vai se referir a uma palavra que não seja um lugar físico. E o pronome relativo cujo e suas variações, aí no exemplo eu tenho cuja, ele só vai estabelecer uma relação de posse. Quando não há relação de posse, o pronome relativo cujo e suas variações não pode ser utilizado. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda nesta aula. Agora, você lembra que lá no começo da aula eu tinha apresentado uma listinha sobre como os pronomes relativos costumam cair nas provas. Eu vou falar especificamente sobre esses assuntos, sobre essas formas dos pronomes relativos nas provas. Primeiro, identificar o pronome relativo, diferenciá-lo de outros termos. O que você precisa saber para fazer questões relacionadas a isso? Olha só o exemplo. Os alunos que fizeram a prova disseram que estava difícil. Eu tenho aí 2 vezes a palavra que, mas a palavra que na primeira utilização é diferente da palavra que da segunda utilização. Então, olha só, os alunos que fizeram a prova. Esse primeiro, é o pronome relativo, porque substitui a palavra alunos, refere-se à palavra alunos. Os alunos que fizeram a prova disseram que estava fácil. Quem disse que a prova estava fácil? Os alunos que fizeram a prova. Os alunos fizeram a prova. Eu posso, inclusive, substituir o pronome relativo pelo seu antecedente. Os alunos fizeram a prova. Beleza, se eu consigo substituir, se eu consigo identificar o antecedente, esse que é um pronome relativo. Agora, olha o outro que. Disseram que estava fácil. Esse que é uma conjunção integrante. Ele inicia uma oração subordinada substantiva. Note que ele não está substituindo nenhuma outra palavra. Ele não possui um antecedente. Eu posso, inclusive, trocar essa oração que estava fácil por isso. Disseram isso. Certo? Então, esse que é uma conjunção integrante, não é um pronome relativo. Então, dica para saber se aquela palavra é um pronome relativo. Identifica o antecedente dessa palavra. E aí, como você identifica o antecedente dessa palavra? A que palavra o pronome relativo faz referência, que já é o segundo item? Olha só. Hoje eu ouço as canções que você fez para mim. Bom, você já sabe que o pronome relativo só vai aparecer em período composto, ou seja, quando eu tenho mais de uma oração. Então, eu tenho a oração principal e a oração subordinada. A dica que eu dou para você conferir se é mesmo um pronome relativo, você separa essas duas orações e tenta substituir o que por alguma palavra da outra oração. Se der certo, quer dizer que ele tem um antecedente, e aí você já identifica qual é esse antecedente. Então, hoje eu ouço as canções que você fez para mim. Hoje eu ouço as canções. Você fez as canções para mim. Então, o que ele está substituindo a expressão as canções. Por isso, é um pronome relativo. Identifico a que palavra o pronome relativo faz referência de uma forma mais fácil quando eu separo as duas orações. Hoje eu ouço as canções, você fez as canções para mim. Hoje eu ouço as canções que você fez para mim. Então, o que faz referência ao termo, à expressão as canções. Próximo item que você precisa saber sobre pronomes relativos. E nem é só para resolver as questões mais difíceis sobre pronomes relativos, mas também para você escrever melhor. Você precisa saber analisar a adequação. Se o emprego daquele pronome relativo específico está correto ou não. Veja, coloquei alguns exemplos.
Primeiro, fiquei pensando nos assuntos que discutimos. Esse que pode ser empregado nesse contexto? Pode. Fiquei pensando nos assuntos, discutimos os assuntos. Ele está substituindo a palavra assuntos, então foi empregado corretamente. E eu posso também substituir por os quais, porque eu posso utilizar pronomes relativos diferentes no mesmo contexto e ambas as frases podem estar corretas. Como fiquei pensando nos assuntos os quais discutimos. Então, nessa frase eu poderia utilizar que e poderia utilizar os quais tranquilamente, não haveria prejuízo de sentido, nada, tá corretíssimo. Agora, olha essa terceira frase. Fiquei pensando nos assuntos cujo discutimos. Está certo? Não, tá erradíssimo. Qual que é o erro do candidato? Porque às vezes ele acha que cujo é mais formal, é mais correto do que os outros pronomes relativos e quer colocar o cujo em todos os contextos. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o cujo é difícil de ser utilizado. Ele só pode ser empregado em contextos em que se estabelece uma relação de posse. A gente vai falar sobre esse contexto de relação de posse daqui a pouquinho. Mas esse não é um contexto que estabeleça uma relação de posse. Então, fiquei pensando nos assuntos cujo discutimos, está erradíssimo. Que, os quais, correto. Mas cujo, nesse contexto, muito errado. Próximos exemplos. Leram os depoimentos nos quais ficou clara a inocência do acusado. Corretíssimo o emprego desse nos quais, porque ficou clara a inocência do acusado nos depoimentos. Eu preciso colocar a preposição em aí, porque ficou clara a inocência do acusado em alguma coisa, onde? Nos depoimentos. Então, nos quais está corretíssimo aí. Eu poderia também utilizar em vez de nos quais, em que. Leram os depoimentos em que ficou clara a inocência do acusado. Essas duas formas estão corretas. Eu posso optar, então, por utilizar nos quais ou em que. Mas aí o candidato olha para essa frase e fala, o onde é mais formal, é mais chique, vou colocar um onde aí. Leram os depoimentos onde ficou clara a inocência do acusado. Tá certo? Não, está erradíssimo. Por quê? O onde, como eu disse lá no começo da aula, ele só pode se referir a lugar físico. E nesse caso, ele está se referindo a depoimentos. Depoimentos não é um lugar físico. Então, eu não posso empregar o onde nesse contexto. Só estaria correto, então, se eu colocasse nos quais ou em que. Onde não. Então, como assim o onde só pode ser utilizado para se referir a lugar físico? Em que contexto eu posso empregar o pronome relativo onde, então? Se fosse assim, fomos ao tribunal onde ficou clara a inocência do acusado. Aí sim eu poderia utilizar onde, porque aí ia se referir ao tribunal, um lugar físico. Já depoimentos não é um lugar físico, portanto, não posso utilizar o pronome relativo onde. Outro aspecto sobre pronome relativo também muito importante, e esse é mais difícil, acho que por isso que é tão cobrado nos concursos, principalmente nos concursos mais difíceis, é analisar o emprego da preposição antes do pronome relativo. Por quê? Porque nesse tipo de questão, vai exigir que o candidato saiba não só sobre pronomes relativos, mas também sobre regência. Como você pode resolver esse tipo de questão? Vou te mostrar. Em alguns contextos, é necessário colocar uma preposição antes do pronome relativo. Quais são esses contextos? A moça com quem você mora é universitária? Veja que eu tenho aí o pronome relativo quem. E eu coloquei a preposição com antes do pronome relativo quem. O emprego dessa preposição é obrigatório? Sim, e vou te mostrar por quê. A moça com quem você mora. Você mora com uma moça. Quem mora, mora com alguma pessoa. Se o pronome relativo quem está se referindo à palavra moça e você mora com a moça, eu coloco aí o verbo morar, que exige a preposição com, eu preciso utilizar essa preposição antes do pronome relativo. Então, é fácil. Coloca ou não com antes. Desmembra a frase. A moça com quem você mora é universitária? Você mora
com a moça. Tem aí a preposição, então eu coloco a preposição antes do pronome relativo. E aí você precisa ficar atento, porque às vezes a questão vai aparecer assim, vai pedir para você analisar se está correta a seguinte frase. Vamos supor, a moça de quem você mora é universitária? Você sabe que tem que colocar uma preposição ali, mas você não sabe, será que tá certo a moça de quem você mora? Como você vai verificar que não está correto? É só fazer assim, você mora da moça, você mora de moça? Não, você mora com a moça. Faz assim que você não erra a preposição. Segundo exemplo, o caminho pelo qual vim não é seguro. Quem vem, vem por algum caminho. Eu tenho aí a exigência da preposição por isso é que se funde aí com o pronome relativo o qual, por isso fica o caminho pelo qual vim, porque quem vem, vem por algum caminho. A preposição aí é por. Próximo exemplo. Esse é um assunto em cujo conteúdo não acredito. Olha como é difícil usar o cujo, principalmente quando existe a exigência da preposição antes do pronome relativo. Porque a gente olha para isso, a gente acha muito fora da realidade. A gente não utiliza isso no dia a dia, em situações mais informais e mesmo em textos escritos mais informais é difícil a gente utilizar. Mas algumas provas vão exigir que você saiba. E aí, como você resolve isso? Como você diz se essa frase está certa ou não? Esse é um discurso em cujo conteúdo não acredito. Primeiro, tá certo o emprego do cujo aí? Eu não acredito no conteúdo desse discurso. Note essa relação de posse. Então, o conteúdo é do discurso. Beleza, então não acredito. Quem não acredita em alguma coisa. Eu preciso da preposição em, que se funde aí com o artigo o, por isso fica no, em, mais o, no. Não acredito no conteúdo desse discurso. Esse é o discurso em cujo conteúdo não acredito. Outra observação sobre o cujo, tem gente que fala cujo o, cuja a, cuja as, cujo as. Não, é só cujo. Cujo, cuja, cujos, cujas. Não tem cujo o, nem cujo a, nada disso. Próximo exemplo. Experimentei o vinho de que você tanto gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Por isso, eu preciso utilizar a preposição de antes do pronome relativo que. Aqui é o lugar em que você se esconde. Quem se esconde em algum lugar. Por isso, nesse contexto, estaria errado se eu dissesse aqui é o lugar que você se esconde. Por quê? Porque quem se esconde, de novo, se esconde em algum lugar. Preciso colocar a preposição antes do pronome relativo. E por fim, o último exemplo que eu coloquei aí nesse slide. Trata-se de um preconceito contra o qual lutamos diariamente. Quem luta, luta contra alguma coisa. Por isso, eu preciso colocar a preposição contra antes. Se tivesse, por exemplo, a preposição de, trata-se de um preconceito do qual lutamos diariamente. Estaria correto? Não, por quê? Porque quem luta não luta de alguma coisa, luta contra alguma coisa, tá? A preposição adequada nesse contexto é contra. Então, por que é uma questão de regência também? É a análise do emprego da preposição antes do pronome relativo, porque você precisa entender quais as palavras que exigem determinadas preposições e colocar essas preposições antes do pronome relativo. E aí você pode estar se perguntando, nossa, todos os exemplos aí têm preposição antes, será que sempre tem que ter preposição antes do pronome relativo? Não, nem sempre tem. A gente viu nesta aula outros exemplos com o emprego de pronomes relativos sem preposição antes. Só vai ter preposição quando eu tiver um verbo que exige uma determinada preposição. E o último item que eu coloquei na lista das exigências das bancas, das principais exigências das bancas em relação à utilização do pronome relativo, é a função sintática do pronome relativo. Todo pronome relativo tem uma função sintática. Como você descobre a função sintática do pronome relativo? Você vai substituir o pronome relativo pelo antecedente
E aí, quando você sabe fazer essa substituição, você já resolve grande parte das questões sobre o pronome relativo. Então, você substitui o pronome relativo pelo seu antecedente e aí analisa sintaticamente a oração. A função sintática que você encontrar nesse contexto vai ser a função sintática do pronome relativo. Achou complicado? Não é complicado. Veja só. O romance, que foi publicado recentemente, ganhou a crítica. Eu tenho aí a oração subordinada, né, que foi publicado recentemente, ao pronome relativo que se refere ao romance. Então, o romance ganhou a crítica. Substitua o pronome relativo pelo seu antecedente, que é o romance. Romance ganhou a crítica. Qual é a função sintática aí de romance? Sujeito que ganhou a crítica, o romance. Então, a função sintática do pronome relativo lá nesse período, o romance, que foi publicado recentemente, ganhou a crítica, esse que tem função de sujeito. Próximo exemplo. Trouxe os livros que prometi. Eu identifico o pronome relativo é o que? Identifico o termo a que ele faz referência, o seu antecedente, que é os livros. Trouxe os livros que prometi. Prometi os livros. Quem promete, promete alguma coisa. Prometer, verbo transitivo direto. Então, os livros, objeto direto. A função sintática do pronome relativo que, nessa frase, trouxe os livros que prometi, é objeto direto. Próximo exemplo. Essa é a professora de quem você gosta? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Você gosta da professora. Você, sujeito, gosta, verbo transitivo indireto, e da professora, objeto indireto. Portanto, o pronome relativo quem na frase essa é a professora de quem você gosta tem função sintática de objeto indireto. Próximo exemplo. Gosto desta pessoa que me tornei. Tornei-me esta pessoa. Nessa oração, tornei-me esta pessoa, tem um sujeito oculto, eu. Tornar-se um verbo de ligação. Então, ele está servindo para ligar o sujeito, eu, a um predicativo do sujeito, a uma característica do sujeito. Portanto, esta pessoa, nesse contexto, é um predicativo do sujeito. E na frase, gosto desta pessoa que me tornei, o pronome relativo que tem função sintática, portanto, de predicativo. Então, vimos até agora que o pronome relativo pode ter função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto e de predicativo, mas ele tem também outras funções. Ele pode ser também adjunto adnominal. Coloquei aí o exemplo. Há filmes cujo enredo nos fascina. Então, o enredo dos filmes nos fascina. É adjunto adnominal dos filmes nesse contexto. Eu substituo o pronome relativo cujo pelo seu antecedente, que é filmes, e então vai ficar o enredo dos filmes nos fascina. Esse dos filmes, se eu analiso sintaticamente essa oração, é um adjunto adnominal. Então, cujo vai ser adjunto adnominal. Aí eu dou uma dica. O cujo sempre é adjunto adnominal. O cujo não pode ter outra função sintática. Se ele for empregado corretamente, ele vai ser sempre adjunto adnominal. Um pronome relativo pode ser também complemento nominal. Olha o exemplo. Você não estuda com a dedicação de que é capaz. Você é capaz da dedicação. Da dedicação completa o sentido da palavra capaz, que é um adjetivo, portanto, complemento nominal. Então, o que tem função sintática de complemento nominal. Aquela é a casa onde morei. Morei na casa adjunto adverbial. O onde também vai ser sempre adjunto adverbial. Não tem a possibilidade do pronome relativo onde não ter função sintática de adjunto adverbial. E por fim, a última função sintática que o pronome relativo pode ter é de agente da passiva. Como nesse exemplo, Ana denunciou o motorista por quem foi atropelada.
Ana foi atropelada pelo motorista. O motorista atropelou a Ana, né? Então, a oração aí, Ana foi atropelada pelo motorista, está na voz passiva. O termo que age, o termo agente da voz passiva, nesse caso, é o motorista. Por isso, pelo motorista é o agente da passiva e o pronome relativo quem, nesse contexto, Ana denunciou o motorista por quem foi atropelada, é agente da passiva. Bom, nesta aula sobre pronomes relativos, eu escolhi falar sobre como os pronomes relativos costumam cair nas provas de concursos públicos, nas provas de maneira geral. Mas, se você, principalmente nessa última parte da função sintática dos pronomes relativos, se você ficou meio confuso porque ainda não estudou análise sintática, ainda não estudou como os termos podem desempenhar uma função sintática dentro da oração, você não precisa se preocupar tanto. Por quê? Porque você ainda vai estudar ao longo do curso como faz, né, análise sintática, e aí sim vai ficar mais claro para você fazer, analisar sintaticamente a função dos pronomes relativos. O que é importante neste momento, que você saiba identificar os pronomes relativos, que você saiba colocar a preposição adequada diante dos pronomes relativos e que você saiba que é dessa forma que esse assunto, pronomes relativos, costuma cair nas provas. Então, se você não está tão seguro em relação à análise sintática, continua estudando, estuda análise sintática, depois que terminar a análise sintática, volta para esta aula, aí você estuda como se faz a função sintática, como se identifica a função sintática do pronome relativo para você se sentir mais seguro. Bom, então esta foi a aula sobre pronomes relativos, eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido tudinho para acertar todas as questões sobre pronomes relativos que você vir nas provas. Um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!